Oi, e aí, beleza? Se você anda pelos rolês problematizadores da internet, você provavelmente ficou sabendo da treta envolvendo a rapper Tris. Pra quem não sabe, ela falou assim, ela escreveu: essas mina que diz que é lésbica e quando vê tá sarrando os manos no baile, depois vem posar em mim, não arruma nada. Sai pra lá, comigo não, fia. Tá faltando transparência. Estamos no nosso direito, não acho que bi seja putaria, mas se gosta de pipi não chega em mim, não sou obrigada a nada. E blá blá blá. Resumindo, ela falou que não curte ficar com mulher bissexual por causa de alguma situação específica. Depois ela se retratou e reafirmou isso, de que ela estava falando de uma situação específica, que ela nem pensa mais assim. O negócio foi postado em abril e a galera tá falando disso agora em agosto. Enfim, eu não tô aqui pra boicotar a atriz de forma alguma. Pelo contrário, eu gostei do som dela e eu acho que a gente já é muito boicotada no mundo. Nós, mulheres, viu, Tris? Mulheres lésbicas, bissexuais principalmente, e principalmente se a gente está falando sobre gostar de mulheres, né? E eu não tô aqui pra ser mais uma pessoa a boicotar, sabe? A silenciar uma mulher lésbica ou bi, ou no caso ela não se considera mulher, essa parte aí, gente, pesquisem sobre ela, assistam o vídeo, que inclusive é muito bom, eu gostei muito da música, apesar dela dizer que não representa o rap feminino, mas aí depois dá pra entender porque ela não se considera mulher, é um gênero neutro, blá blá blá. Enfim, então você pega e você assiste e tira suas próprias conclusões. Eu só vou aproveitar esse contexto para falar sobre esse lance de lésbicas e bissexuais, sobre o qual eu já falei várias vezes, mas que eu acho que sempre falta falar alguma coisa, que é o seguinte: por que muitas lésbicas têm medo de se relacionar com mulheres bissexuais? Isso não é uma coisa isolada, a atriz não foi a única pessoa a falar isso. Por que isso acontece tanto? E o fato de uma lésbica se recusar a ficar com uma bissexual só porque ela é bissexual, é bifobia ou é um simples fora? Bifobia existe estruturalmente falando? O grupo social lésbicas pode realmente oprimir o grupo social bissexuais? De forma assim, real, material, no dia a dia, assim? Pode, talvez, né, excluir de alguns espaços e tal. Mas assim, o que acontece? A gente tem que lembrar que a gente está num contexto patriarcal e que existe a chamada heterossexualidade compulsória, em que não importa quanto tempo você é lésbica, se considera lésbica, ama mulheres e tem certeza disso, mais dia ou menos dia, com uma frequência muito absurda, você vai ser empurrada goela abaixo a moda heterossexual. De alguma forma, alguém vai chegar pra você uma mensagem, talvez não diretamente, mas repare em todo tipo de mensagem que você recebe, desde propagandas a músicas. Sempre vai chegar pra você que você é mulher, você deveria ficar com homens. Nem que seja pela nossa invisibilidade. Porque, por exemplo, então talvez assim, uma lésbica que fica com um homem, talvez só esteja meio que caindo nessa de heterossexualidade compulsória. Então a gente tem que analisar que existe um privilégio, mas eu não estou querendo debater quem tem mais privilégio ou quem tem menos. Mas que existe uma certa recompensa social quando uma mulher fica com um homem, principalmente se ela costuma se relacionar mais com mulheres. Existe isso. Então, assim, para uma lésbica, agora eu vou falar a partir da minha experiência pessoal. A última vez que eu me relacionei com uma bissexual. Uma bissexual realmente não que penda mais para um lado ou para o outro. Pelo menos o que ela dizia é que para ela era realmente gostar de mulheres e de homens mesmo. Eu acho que nunca é da mesma forma, não é igual, mas pelo que ela dizia, ela se relacionaria afetiva, amorosamente, sexualmente com a pessoa, independente do gênero.
E aí o que acontece quando você é uma lésbica e fica com uma mulher bissexual e você está insegura? Você é uma pessoa insegura. A gente tem que analisar. Mulheres são mais inseguras que os homens, no geral. Por quê? Porque as mulheres são colocadas à prova, à dúvida, em tudo que elas querem fazer de diferente. Enquanto o homem ele é mais incentivado, um cara ajuda o outro cara a aprender as coisas e tal. Se você é uma mulher e fala que gosta de futebol, vão te perguntar qual a escalação do time de não sei o quê, em vez de simplesmente falar, então vamos tomar uma cerveja e assistir o jogo. Se você é uma mulher que gosta de tocar guitarra, vão te perguntar qual, enfim, perguntas técnicas que agora me fugiu da cabeça, porque faz tempo que eu não toco guitarra. Mas vão te perguntar um monte de perguntas técnicas, vão duvidar de você, vão querer subir e mexer nos seus equipamentos quando você está tocando, isso acontece muito. Já se você é um cara aprendendo a tocar guitarra, você já descola, não, vamos tocar com a gente, não sei o quê. O mundo é muito diferente para homens e para mulheres. Então um homem que está lá tocando guitarra, vou usar esse exemplo, tocando guitarra há 1 ano, e uma mulher que está tocando guitarra há 1 ano, em 1 ano, aonde um homem pode chegar tocando a guitarrinha dele, mesmo que seja na própria cidade, tendo simplesmente apoio das pessoas, ele tem mais apoio, entendeu? Já a mulher tem que penar muito mais para fazer qualquer coisa. Então a gente já carrega uma insegurança vinda daí. Eu toco guitarra, mas eu não sei se eu sou tão boa nisso assim, eu não sei o quê. Você tem que ser muito forte para fazer as coisas num mundo dominado por homens, né? Num setor machista, até setores femininos, né, estão sendo dominados por homens. Setores dito femininos, né? Então assim, a gente já tem uma insegurança vinda desse contexto. Aí a gente sai com a menina pra balada, por exemplo. Aí tá rolando um funk, que é o que mais toca em todo lugar. E todas as músicas estão falando de sexo heterossexual. E você tá numa balada majoritariamente hétero. E você tá lá com a menina que você fica, mas... caralho. Você sabe que ela poderia ficar com algum dos caras se ela não estivesse com você, ou se ela não te respeitasse, enfim. E as músicas estão falando ali de coisas que ela curte fazer e ela tá se divertindo naquele contexto e você tá invisível. Eu só tô dando um exemplo bem específico, porque foi nesse momento eu lembro que eu parei e pensei assim, caralho, esse lance da heterossexualidade compulsória é muito forte. Era uma festa, tipo um baile funk, tinha os caras lá tocando instrumentos, só homens no palco. Aí o momento em que as mulheres sobem no palco são o momento em que elas vão dançar, sensualmente, pros homens. Aí você fica, caralho. A gente não tem muito espaço nesse mundo, tá ligado? Então essa insegurança que uma lésbica tem com uma bissexual, você tem que ter uma cabeça muito bem resolvida mesmo, assim. E eu não tô dizendo que não é pra você ficar com uma bissexual. Eu não deixaria de ficar, não me arrependo de ter me relacionado com bissexuais, e não deixaria de ficar de forma alguma, porque eu sempre vou considerar a pessoa, entendeu? Não qual é o rótulo que ela veste melhor. Mas, cara, é pesado, é difícil. E a gente não pode simplesmente ignorar isso e fingir que... colocar toda a culpa nas lésbicas. Essas lésbicas aí, preconceituosas e não sei o quê. A gente quer ficar com mulher também, só que vocês estão dificultando a nossa vida. Porra, não é culpa das lésbicas que o mundo é assim, gente. Não é nossa culpa essa insegurança, esse medo e esse contexto tão machista e heterocompulsório que deixa uma lésbica duvidando da sua capacidade. A gente está numa sociedade falocêntrica que fala que pau é maravilhoso, quanto maior melhor, e fala que buceta é suja, e fala que sexo lésbico é incompleto. Vamos
analisar, vamos ver esse contexto na nossa frente, gente. Não dá pra você pegar e fingir que isso não tá acontecendo. E falar pras lésbicas, suas cuzona, não querem me beijar porque eu sou bissexual. Cara, realmente, se você é uma lésbica e deixa de ficar com alguém que você quer só porque ela é bissexual, você tá perdendo experiências maravilhosas e a chance de ser feliz, de ser alegre, sei lá, de viver uma história massa com aquela pessoa. Mas quem tá perdendo por esse preconceito é a própria menina. Eu acho que em algum momento da vida, mais cedo ou mais tarde, eu acho que não tem como ninguém manter a cabeça fechada assim por tanto tempo. A própria atriz já se redimiu, já retirou o que disse e tal. Mas assim, bissexual, você que quer ficar com uma lésbica e ela tem esse medo, conversa com ela e deixa ela segura, cara. Tenta entender também o lado dela. Não é só falar, ai, bifobia e pronto, acabou. Não, gente, a gente tá num contexto muito machista e com muita heterossexualidade compulsória. E isso dá medo numa mulher que se sente incompleta porque ela ouviu a vida inteira que ela é incompleta, que ela é inferior. Entendeu? Acho que era isso que eu queria dizer mesmo. Vamos ter paciência, vamos conversar, vamos se resolver. Fácil falar, né? Mas não generalizem as bissexuais por uma ou outra experiência ruim, negativa que você teve. Não se force a ficar com uma bissexual se ela te faz se sentir insegura, se ela não te dá essa segurança mesmo que você precisa para você sentir que você é suficiente para ela. E bissexuais que estão interessadas em alguma lésbica, ajuda ela a tirar essas noias da cabeça. Que essas noias não é uma coisa exclusiva, particular dela. É uma insegurança num contexto geral que foi colocado. E que você também provavelmente tem só por ser mulher, mas talvez por se relacionar com homens. Essa insegurança pode ser um pouco menor, porque, gente, faz um experimento aí, se você tá na dúvida. Coloca o Tinder. Tem um perfil de mulher, coloca o Tinder pra homens e pra mulheres. E veja como é diferente se você dá um match com um cara e com uma mulher. Como é diferente. E como é muito mais fácil, desculpa falar assim, mas como é muito mais fácil ser mulher e se relacionar com um homem. Outra coisa que agora eu lembrei, deixa eu ver se ainda tá gravando. Tá. Outra coisa que agora eu lembrei, que foi essa bissexual mesmo que me disse que abriu muito minha mente. A gente é ensinada a se relacionar com homens, correto? Foi o que eu já falei, a gente é ensinado. Só que isso leva a gente a ter realmente uma dificuldade de não saber como se relacionar com mulheres. Então, lésbicas, vocês têm que ter paciência nisso. Às vezes a bissexual não está acostumada e ela realmente não sabe como se relacionar com uma mulher. Porque ela está acostumada a ficar com um homem, já tem todo ali um modus operandi já programado, já tá tudo, sabe? Não é programado, mas as coisas fluem com mais facilidade porque ambos estão acostumados com isso, digamos. Talvez na hora de se relacionar com uma mulher ela fique mais travada, seja mais difícil. E realmente é. Mas eu acho que as coisas difíceis valem mais a pena no final das contas, não é verdade?